Capítulo 21. O nascimento de Isaque e a promessa cumprida. Deus cumpriu sua promessa e Sara deu à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos. A alegria tomou conta da família, pois o Senhor havia feito o impossível. Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia, Abraão preparou um grande banquete. Porém, Sara viu Ismael, filho de Agar, zombando de Isaque. Preocupada, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Abraão ficou angustiado, mas Deus o tranquilizou, dizendo que também faria de Ismael uma grande nação. Assim, Abraão deu pão e água a Agar e a despediu com seu filho. No deserto, quando a água acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, pois não queria vê-lo morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo que a confortou. Deus mostrou a Agar um poço de água. Ismael cresceu no deserto e se tornou um arqueiro. Deus estava com ele. Capítulo 22. A prova de fé de Abraão. Deus testou Abraão, pedindo que oferecesse Isaque em sacrifício. Abraão obedeceu e levou Isaque ao monte Moriá. No caminho, Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá. No monte, Abraão preparou o altar e amarrou Isaque. Quando levantou o cutelo para sacrificar o filho, o anjo do Senhor o impediu. Abraão viu um carneiro preso pelo chifre e o ofereceu em lugar de Isaque. Deus reafirmou suas promessas a Abraão, dizendo que sua descendência seria numerosa e abençoada. Capítulo 23. A morte de Sara e o sepultamento. Sara morreu em Quiriate-Arba, aos 127 anos. Abraão chorou por ela e procurou um lugar para sepultá-la. Comprou a caverna de Macela de Efron, o Hitita, por 400 siclos de prata. Ali, sepultou Sara, tornando-se o primeiro pedaço de terra que Abraão possuiu em Canaã. Capítulo 24. O casamento de Isaque e Rebeca. Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes. O servo orou a Deus por um sinal. Rebeca apareceu e ofereceu água a ele e aos camelôs. O servo reconheceu o sinal e presenteou Rebeca. Ela concordou em ir com ele. Ao chegar, Isaque a recebeu e a amou. Rebeca se tornou sua esposa, e Isaque se consolou após a morte de sua mãe. Capítulo 25. A descendência de Abraão e o nascimento de Esaú e Jacó. Abraão casou-se com Quetura e teve filhos. Deu presentes a eles, mas tudo o que possuía deixou para Isaque. Abraão morreu aos 175 anos, foi sepultado por Isaque e Ismael na caverna de Macela. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram príncipes de suas tribos. Isaque orou por Rebeca, que era estéril, e Deus atendeu. Ela engravidou de gêmeos que lutavam em seu ventre. Deus disse que 2 nações estavam em seu ventre e que o mais velho serviria ao mais novo. Nasceram Esaú e Jacó. Esaú tornou-se caçador e Jacó, homem tranquilo. Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Capítulo 26. Isaque em Gerar e a confirmação da promessa. Houve fome na terra, e Isaque foi para Gerar. Deus lhe apareceu e confirmou a promessa feita a Abraão. Isaque mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Abimeleque descobriu e o repreendeu. Isaque prosperou grandemente, e os filisteus o invejaram. Entulharam os poços que Abraão havia cavado. Isaque reabriu os poços e cavou outros. Houve disputas, mas finalmente encontrou paz em um poço chamado Reobote. Deus apareceu novamente e reafirmou sua promessa. Isaque construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Capítulo 27. Jacó engana Isaque e recebe a bênção. Isaque, já idoso com a visão fraca, pediu a Esaú que preparasse uma caça saborosa para abençoá-lo. Rebeca ouviu e instruiu Jacó a se disfarçar de Esaú. Jacó levou o prato a Isaque, que, embora desconfiado, o abençoou. Quando Esaú chegou, descobriu o engano e chorou amargamente. Isaque confirmou que a bênção já havia sido dada a Jacó. Esaú guardou rancor e planejou matar Jacó. Rebeca aconselhou Jacó a fugir para Harã. Capítulo 28. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu para Harã. No caminho, ao anoitecer, dormiu e teve um sonho. Viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo. Deus lhe apareceu e reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaque. Jacó acordou e disse:
Certamente o Senhor está neste lugar. Ergueu uma pedra como coluna e chamou o lugar de Betel. Fez um voto de que, se Deus o guardasse, o Senhor seria seu Deus. Capítulo 29. Jacó encontra Raquel e trabalha por ela. Jacó chegou à terra dos parentes de sua mãe. Viu Raquel, filha de Labão, e se apaixonou por ela. Labão recebeu, e Jacó propôs trabalhar 7 anos por Raquel. Após os 7 anos, Labão enganou Jacó, dando-lhe Lia. Jacó confrontou Labão, que explicou que a mais velha deveria casar primeiro. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos por Raquel. Deus viu que Lia era desprezada e lhe concedeu filhos: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Raquel permaneceu estéril. Capítulo 30. A competição entre Lia e Raquel. Raquel, com inveja, deu sua serva Bila a Jacó, que teve Dã e Naftali. Lia também deu sua serva Zilpa, que teve Gade e Asser. Lia teve mais filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Deus lembrou-se de Raquel, que concebeu e deu à luz José. Jacó pediu a Labão para partir, mas Labão pediu que ficasse, pois reconhecia que Deus o abençoava por causa de Jacó. Eles fizeram um acordo, e Jacó prosperou grandemente. A descendência de Esaú. Esaú, também chamado de Edom, teve muitos descendentes. Casou-se com mulheres cananeias, e delas nasceram filhos que deram origem a clãs poderosos. Seus filhos ocuparam a região montanhosa de Seir. Ali, formaram reis e chefes tribais muito antes de Israel ter um rei. A linhagem de Esaú foi marcada por nomes fortes e territórios bem definidos. Edom tornou-se um povo estruturado e numeroso, com raízes bem firmadas na terra que escolheram para viver. José é vendido por seus irmãos. Jacó permanecia em Canaã, e entre seus filhos, José era o favorito. Filho de Raquel, era jovem e tinha sonhos que incomodavam seus irmãos. Certa vez, contou que os via se curvando diante dele. Isso aumentou ainda mais a inveja. Um dia, Jacó pediu que fosse ao encontro dos irmãos que pastoreavam longe. Eles o viram de longe e tramaram contra ele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas acabaram lançando numa cisterna vazia. Depois, o venderam a mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Com a túnica de José manchada de sangue de cabrito, enganaram Jacó, que chorou profundamente, pensando que o filho havia morrido. Judá e Tamar. Judá, um dos irmãos de José, teve 3 filhos. O primeiro se casou com Tamar, mas morreu sem deixar herdeiros. O segundo também morreu. Judá prometeu dar o 3º filho a Tamar, mas não cumpriu. Tamar, então, disfarçada de prostituta, enganou Judá para garantir descendência. Mais tarde, ela revelou tudo com provas, e Judá reconheceu sua injustiça. Ela teve gêmeos, Pérez e Zerá. Essa história mostra como Deus usou caminhos improváveis para dar continuidade à linhagem que traria o Messias. José na casa de Potifar. Levado ao Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Na casa de seu senhor, mostrou-se justo e capaz. Deus estava com ele. Potifar o colocou como responsável por tudo. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu. Ela, então, o acusou falsamente e ele foi lançado na prisão. Mesmo ali, José ganhou a confiança do carcereiro, que lhe deu responsabilidades. A presença de Deus continuava a acompanhá-lo. Os sonhos dos prisioneiros. Na prisão, José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho, e José, com a ajuda de Deus, interpretou. O copeiro seria restaurado, o padeiro, executado. José pediu ao copeiro que, ao ser solto, o mencionasse ao faraó. Mas ele se esqueceu de José.